Olá pessoal, sou Caio Galucci, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso básico de fotografia, aula 2. Na aula anterior a gente falou sobre tipos de câmera, tipos de lente e abertura. E hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre exposição, né, velocidade do obturador, ISO, fotômetro e foco. Então é uma aula bem legal hoje. Nós vamos encerrar os 3 princípios básicos da fotografia, os pilares da fotografia, que são velocidade do obturador, ISO e o que nós falamos na aula passada, a abertura do diafragma. E aí vamos estender falando de fotômetro e foco, e na próxima aula a gente vai falar sobre flash, o segundo exato do clique, que é a importância do clique no momento exato, composição fotográfica e vamos finalizar com dicas essenciais de fotografia. E na aula de hoje vamos falar sobre a velocidade do obturador, que é o tempo de exposição da fotografia, ISO, que é a sensibilidade do sensor, fotômetro, que é o instrumento que a gente utiliza para medir a intensidade da luz, e foco. Velocidade do obturador. O que é a velocidade do obturador? É o tempo de exposição que a imagem vai chegar até o seu sensor. É o tempo que o sensor vai captar aquela imagem, aquela quantidade de luz que está passando pela lente. O que isso influencia? Não influencia em nada em profundidade de campo, que nós falamos na aula passada, mas influencia muito no registrar ou não de algum movimento. Então, havendo movimento, ou da câmera ou de algum objeto, a velocidade do obturador vai influenciar diretamente no registro desse movimento, que pode ser borrado, que você vai registrar o movimento, ou congelar o movimento, né? Depende da velocidade que você vai utilizar. Então a velocidade, que é o abrir e fechar da cortina do obturador, que vai cortar, vai abrir para a luz entrar e vai cortar a entrada dessa luz, é determinada em frações de segundo. Então quando você determina uma velocidade de 200, é 1 segundo sobre 200, ou seja, é 0,005 frações de segundo. É muito rápido, né? Tem câmeras fotográficas que podem fotografar uma velocidade máxima de 8.000, ou seja, é 1 segundo dividido por 8.000. Então é muito rápido, é aquilo que você consegue congelar no ar uma bala de revólver saindo saindo da arma. Né? E aí, por outro lado, você consegue colocar também a velocidade baixa para 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, ou na função bulb, que enquanto você estiver acionando o botão, ele vai ficar expondo o seu sensor à luz. Tá? Como eu disse, ele não influencia em nada na profundidade de campo. Então vamos lá, para que serve o obturador lento? Para que serve a velocidade lenta? Que o abrir e fechar daquelas cortinas vai ter um tempo lento. Com o obturador lento, você corre o risco de tremer a câmera, né? Porque você vai ficar um tempo de exposição maior e qualquer movimento da sua mão vai tremer a imagem. Então é fundamental que você, quando for utilizar uma velocidade baixa, você utilize também um tripé ou apoie a câmera em algum lugar. Tá? Mas o movimento lento ele permite registrar o movimento dos objetos, registrar o movimento da água, registrar o movimento de qualquer coisa que esteja em movimento. Uma criança correndo, uma borboleta, um passarinho, o rio, enfim, gente pulando. São tantas coisas que estão em movimento na vida, né? Os carros, enfim, são muitas coisas que estão em movimento. Então, para você registrar esse movimento, você vai utilizar uma velocidade mais baixa. Aqui é um bambolê com LED, que é um bambolê só, né, em que a moça está girando, e com a velocidade mais baixa você registra e consegue criar todo esse desenho do LED. Né, a mesma coisa aqui, são 2 bambolês, um em cada mão. Como está com a velocidade mais baixa, eu consegui registrar exatamente o efeito luminoso em movimento, né, numa foto estática. Então aqui, para você produzir uma foto dessas, você precisa estar com a câmera num tripé e utilizar uma velocidade baixa. Mesma coisa aqui, não tem nenhuma outra luz, só a luz do bambolê que está iluminando ela. Aqui, como eu falei, são 2 carros de kart passando, e a intenção realmente, essa foto eu fiz para ilustrar exatamente isso, o movimento do veículo, que foi tão rápido que a gente nem sabe o que é, são simplesmente 2 borrões, né? Foi uma foto propositadamente para ilustrar essa aula. Aqui é o movimento de câmera, né?
A Torre Eiffel está parada, mas você consegue produzir esse efeito utilizando uma velocidade mais baixa, mas movimentando a câmera. Tem que ser um movimento mais brusco para que produza linhas mais retas, né? Uma coisa mais segura. Aqui temos um táxi aqui embaixo também, que está registrando o movimento. A pessoa andando e o táxi estão borrados, a bicicleta que está parada e presa ao poste ficou parada, né? Ficou congelada, porque ela não está tendo movimento, mas o que está tendo movimento tem esse borrão. Esse efeito panning, que a gente chama, você acompanha o objeto que está em movimento, então aí no caso uma bicicleta, ela está em movimento, você está com a velocidade mais baixa, você acompanha o movimento do objeto e sem parar você clica e continua acompanhando o movimento. A velocidade do obturador pode ser 50, 60 mais ou menos, você acompanha e registra e aí o fundo vai estar em movimento em relação à bicicleta. Como você anula o movimento da câmera em relação à bicicleta porque você está acompanhando ela, dá o efeito de movimento no fundo da imagem, no background. Efeito panning. Mesma coisa aqui, eu estou acompanhando o piloto e aí a grama, o asfalto fica com esse efeito rajado de movimento. Qual que é o oposto? O oposto é o obturador rápido, né? O abrir e fechar da cortina vai ser muito rápido. Qual que é a consequência disso? Menos entrada de luz. Então, para você congelar o movimento, você vai ter que ter uma cena bem iluminada, tá? Olha a diferença da foto desse kart com uma velocidade mais alta. Né? Perde um pouco a graça, parece até que você não sabe nem se ele está parado ou não. Aqui os carros também atravessando a rua, eles estão atravessando a rua, né? Eles estão atravessando a avenida. Mas como a velocidade é mais alta, você congela o movimento e dá a impressão de que eles estão parados, né? Você entende que eles estão andando pela situação, né? Que eles estão atravessando uma avenida com o farol vermelho, mas a sensação é de que eles estão parados. Aqui também, a velocidade do obturador mais forte, você congela o movimento das asas dos pássaros, né? Obviamente eles estão voando, estão naquele momento de sair do poste, mas você congela o movimento, então acaba sendo mais interessante você, né, congelar no ar. Aqui um efeito da água congelado também, do movimento da água congelado na imagem, né, pela velocidade do obturador mais alta. Mesma coisa aqui com o helicóptero. A hélice é tão rápida que aí você congela o movimento da hélice, mas você ainda tem um borrão porque ela realmente é bem rápida, mas o helicóptero fica parado no ar. Mesma coisa aqui com o cavalo. Então é fundamental quando você for fotografar bichos, for fotografar gente entrando na igreja, for fotografar criança em movimento, que você utilize realmente uma velocidade mais alta, gente dançando, para que você congele esse movimento. Porque aí não vai ter graça o cavalo borrado, né? A criança borrada, a noiva borrada, né? O dançarino borrado, a não ser que você utilize isso como efeito, né? Caso contrário, você precisa realmente congelar aquela cena. Eu coloquei aqui um exemplo de outras coisas que você pode fazer utilizando-se da velocidade do obturador. Então, a gente falou do movimento de câmera, aqui eu fiz o movimento da lente, né? É uma lente zoom que eu alterei a distância focal dessa lente, produzindo esses movimentos centrais, né? Esse movimento que traz para o centro. Você abre a sua distância focal e permite que o que tem luz crie esses riscos. Então, assim, utilizando a velocidade do movimento, utilizando a velocidade do obturador, você vai criar imagens, né? Você vai produzir movimentos, ou congelar movimentos, ou produzir borrões. É bem interessante, né? Você não tem nenhuma interferência com a profundidade de campo, mas você acaba podendo criar 1000 imagens diferentes. Então vamos aqui, antes de entrar no ISO, vamos dar uma revisada no que são esses 3 pilares da fotografia. Então na aula anterior a gente falou sobre a abertura do diafragma das lentes e na aula de hoje nós estamos falando sobre a velocidade do obturador. Então o que isso quer dizer em conjunto? Né? Como fotografia é luz, como nós falamos na primeira aula, né, é escrita com a luz,
A quantidade de luz é que vai determinar a sua imagem. Então, quando você tem uma lente clara, né, que está com a abertura máxima, você tem muita entrada de luz. E aí o que você precisa? Você não precisa de muito tempo para que essa luz entre. Então você consegue utilizar uma velocidade bem alta. Ao passo que se você for fechando essa abertura para abertura mínima, como você vai reduzir substancialmente a quantidade de luz que vai entrar nessa lente, né, chegar no seu sensor, você vai precisar compensar na velocidade, diminuindo a velocidade para que haja luz necessária para a exposição da fotografia. Então, é inversamente proporcional, né? Quanto menos luz entra aqui, mais luz você precisa que entre aqui. E aí, qual que é o impacto disso na sua fotografia? Abaixo da velocidade 60, você começa, né, de 120, 60, você começa a produzir borrões onde há movimento, porque a velocidade vai ser muito baixa, né? E com relação à profundidade de campo, conforme você vai aumentando a quantidade de luz, né, conforme mais clara for a sua lente, você vai perdendo a profundidade de campo. Então aqui você perde, você registra o movimento e aqui você perde a profundidade de campo. Então uma lente clara tem aquele fundo borrado. Uma lente mais escura você vai ter tudo em foco. Então qual que é a graça de entender essa equação? É entender qual é o equipamento que você tem e qual é a melhor forma de utilizá-lo. Você ajustando a lente conforme a sua abertura máxima que você pode usar e a velocidade respectiva, aí sim você vai olhar para o ISO que você precisa utilizar. Vai ser exatamente, porque são os três pilares, né? É a abertura, a velocidade e o ISO. E o ISO é a sensibilidade, a fotossensibilidade do seu sensor. Então, se eu estiver utilizando um ISO de 400, né, que é uma sensibilidade relativamente boa, que você tem condições propícias de luz, né, o ISO 3200 você vai ter pouca luz, então você precisa de um ISO mais fotossensível, né, para ele captar a menor quantidade de luz que tiver, ele vai captar, né. Aqui, quando você tem muita fonte de luz, você pode usar um ISO menor. Então vamos pegar o 400, por exemplo, com uma velocidade de 125, que é a velocidade de sincronismo do flash, por exemplo. Você consegue ter um fundo mais ou menos desfocado numa abertura 4, que provavelmente vamos considerar que seja a abertura máxima da sua lente, né? Então você só vai conseguir desfocar ela no fundo 4. Mas você quer registrar um movimento. Então você vai ter bastante luz, você vai ter o máximo de luz entrando aqui, você vai ter bastante luz entrando porque a velocidade está mais baixa, então você pode reduzir o seu ISO. Entendeu? Você não vai usar um ISO 400, você vai usar um ISO 100, 50. Tá? Senão você vai ter a foto super exposta, porque aí vai ter um ISO para uma velocidade que ideal seria 125, mas se eu uso uma velocidade 15, vai entrar 4 vezes mais luz do que o necessário. Tá certo? Então vamos entender agora os conceitos do ISO. O ISO, ele realmente da câmera, né, da câmera digital, o sensor digital, ele imita a fotossensibilidade das películas. E os valores são os que eram praticados antigamente mesmo. Então, quando você tem bastante luz, você tem uma sensibilidade mais baixa, porque você não precisa de muita sensibilidade. A quantidade de luz já é suficiente, né? Agora, conforme for reduzindo a quantidade de luz, você precisa aumentando a sensibilidade do seu ISO. Qual que é o impacto disso? É uma foto mais granulada. As câmeras já evoluíram muito, a sensibilidade do ISO evoluiu bastante, mas ainda assim você percebe o grão da foto, né? Ela fica uma foto mais porosa. Então é isso, quando você tem pouca luz, né? Uma luz de velas, luzes fracas, você vai aumentar a sensibilidade do seu ISO. Vai passar o ISO para 1000, 1200, 1600 e assim por diante. E o impacto que isso vai ter na sua fotografia é que o nível de ruído vai ficar mais evidente. Como que a gente faz essa análise, né? Estou aqui falando, qual é a abertura, qual que é a velocidade do obturador, qual que é o ISO. Como que eu vou determinar tudo isso?
pelo fotômetro. O fotômetro é o instrumento pelo qual a câmera analisa aquela situação de luz e te informa qual que é a situação que a câmera está presetada. Então você vai ter uma reguinha no seu visor que vai dizer se ela está superexposta ou subexposta, e o ideal da exposição ela vai te dizer qual é, que é o centro. Então você vai ajustar esses 3 pilares, o ISO, a abertura e a velocidade do obturador, para que você consiga, para que você obtenha a exposição central. Você quer a exposição central? Não necessariamente, né? Se fosse assim, você deixaria no automático e ela sempre ia garantir que aquela exposição tivesse correta, mas nem sempre essa vai ser a imagem que você quer produzir. Então, você vai ajustar a sua câmera, utilizando-se do fotômetro, de acordo com aquilo que você quer fotografar. Se está fotografando uma coisa em movimento, você vai prestar atenção principalmente na velocidade. Se está fotografando uma situação que o background não é tão importante, ou você quer mostrar o background, ou você quer desfocar o background, você vai dar prioridade para a abertura, né? E aí, em função dessa equação velocidade do obturador e abertura, você vai determinar qual que é o ISO essencial para sua foto. Aí como que o fotômetro funciona? O fotômetro tem 3 tipos de medição. Então você vai ter que ajustar isso na sua câmera também para que ele faça uma leitura correta, especialmente quando você tem uma imagem muito contrastada. Se tiver uma imagem muito contrastada, a quantidade de luz que vem da parte clara vai enganar a sua câmera. E ela vai achar que é uma cena clara, né? E não necessariamente, porque você tem uma parte muito escura também. Então você tem que, de acordo também com a situação, ajustar a sua câmera para esses 3 tipos de medição. Então a gente tem a pontual, que é central, a central ponderada, que ela vai fazer uma média, e a matricial, que faz uma média ainda maior. Então, ó, a central é um ponto que considera uma área muito pequena do centro do visor, e aí ele faz a leitura de praticamente 100% da câmera. Então, se naquele ponto tiver escuro, ele vai fazer uma leitura de que aquela imagem está escura. E aí você vai ajustar a sua câmera para que entre mais luz. Da mesma forma que se tiver muito clara, você vai fechar o seu obturador e vai entrar menos luz, né? Já a central ponderada é uma leitura central que ela já considera 70% do total da imagem. Ela tende a ser uma leitura mais correta, né, digamos assim, na maioria das vezes. De uso geral, assim, ela vê a luz bem distribuída na imagem toda e faz essa leitura, e aí você ajusta a câmera. Já a matricial, ela tem 5 áreas diferentes, né? As 4 extremidades e a central, ela faz uma leitura diferencial de tudo isso, e aí sim você consegue fazer uma leitura da cena. Né? É indicada quando não tem tempo de você avaliar a condição. Para uma situação mais rápida, você dá essa leitura, essa chance de leitura para a câmera, calcular os 5 pontos de leitura e aí sim fazer a medição da quantidade de luz do fotômetro. Tá? Então são 3 tipos diferentes para situações diferentes. Então realmente eu uso muito mais a central ponderada, porque é a que tem menor erro de leitura, mas tem situações que é fundamental você utilizar a central. Né? É fundamental você saber, porque você sabe exatamente o ponto que você quer. Né? Essa aqui é a leitura daquele rosto. Né? E você vai fotometrar para que a luz tenha, para que a foto tenha a exposição correta daquele rosto, independentemente do que vai acontecer com o resto da foto. Né? Porque aquela é a sua prioridade. Então tem o fotômetro externo também, que é utilizado em estúdios, não é bem diferente do da câmera, porque o da câmera ele pega a quantidade de luz recebida pela câmera. O fotômetro externo não, é a quantidade de luz recebida no seu assunto. Né? Então você vai até o modelo, clica e vê a quantidade de luz que está sendo recebida pelo seu assunto, pelo seu modelo, pelo seu objeto, na foto still, enfim. E aí você faz o ajuste na câmera. Tá? Então aqui, ó, nesse exemplo, é uma velocidade 125, ele está dando que a abertura da lente tem que ser 9,5, tá? É só um exemplo. O que acontece com as cenas de alto contraste que eu comentei que o fotômetro pode errar bastante nessa leitura? Como tem uma área com muita luz e outra com pouca luz, a câmera fica confusa. A fotometria pode ser feita tanto na área clara como na área escura, e o resultado será bastante diferente, né?
Considerando a parte clara, a parte escura vai ficar subexposta, vai ficar muito escura, né? Considerando a parte escura, se você fotometra na parte escura, a parte clara vai ficar super exposta, né? Então, para que você tenha uma fotometria correta, se essa for a sua intenção, você precisa fazer uma leitura nos meios tons. Então, aqui à esquerda, a gente tem a parte do highlight estourada, porque foi feita uma leitura errada, e aqui nós temos uma leitura mais correta aqui e a parte escura mais escura, né? Considerando melhor essa parte. Então aqui ficou um pouco claro, aqui ficou um pouco escuro, né? Você às vezes quer a foto mais escura, você quer ressaltar o highlight, né? Por isso que eu sempre falo, não tem o certo e errado, né? Você só precisa entender o que você está fazendo e o que você quer mostrar naquela fotografia. Então eu botei aqui um exemplo de uma fotografia exposta a meio tom, que você não perde as informações no escuro e também não perde a informação no claro, né? Você acaba tendo uma foto sem perda de imagem, né? Mas, de novo, não quer dizer que está errado se você quiser uma foto mais contrastada, né? De jeito nenhum. Então, avançando aqui no curso, a gente vai falar sobre foco, né? Falamos já sobre os 3 pilares da fotografia, espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, por favor, escrevam suas dúvidas aqui abaixo no vídeo, e assim que possível eu respondo para vocês. Então vamos falar agora de foco. O foco nada mais é do que a nitidez, né? É o ponto da sua imagem que vai ter nitidez, né? A gente já viu que a profundidade de campo influencia bastante nisso, né? Se você vai ter uma profundidade de campo ou não, né? Então você seleciona a parte que você quer que tenha foco, né? E o foco ele pode ser tanto automático quanto manual. No manual você deixa na lente e na câmera ajustado para o foco manual e você, através do anel que tem na lente, você foca de acordo com o que você está vendo, né? Então se você tiver uma visão boa e perfeita, você vai conseguir uma foto em foco, né? Mas aí você tem que confiar no seu olho. Eu não confio, então eu uso foco no automático. E aí como funciona o foco automático das câmeras, né? Ele tem 2 tipos principais, que é o foco singular e o foco contínuos. No singular, né, no foco único, ele foca e trava, não mexe mais. Então, se for uma pessoa andando e você foca e ela continuar andando, aquele foco vai travar no momento que parou e ela vai continuar andando, então ela corre o risco de ficar fora de foco, tá? A não ser que você tire a foto no momento que você focou, né? Focou, tirou. Então, assim, são para movimentos, são para situações em que a tendência é que o objeto não se mova mais. Ele é mais rápido, eu acho ele mais rápido, eu acabo usando mais esse foco. Mas temos o foco contínuo, que é para o caso de exatamente você fotografar uma pessoa que está em movimento, ou algum objeto em movimento, ou qualquer situação em movimento, que o mecanismo da câmera, né, o motor da lente, vai se ajustar conforme esse objeto for se movendo. Então ele não trava o foco, ele fica o tempo inteiro buscando o foco da imagem conforme ela for se movendo. Então ele é um foco que ele é bem específico para que haja movimento. Então eu acabo usando ele só em situações realmente que há movimento, tá? E uma das câmeras mais novas, você pode deixar no autofocus automático, que aí a câmera vai selecionar entre o foco singular e o foco contínuos, e aí ela vai identificar que tem um movimento naquela cena, ela automaticamente muda para o contínuos, se ela sentir que não tem um movimento, ela muda para o singular. Então acaba sendo bem prático essa modalidade de ajuste também. Eu coloquei umas fotos aqui, coloquei essa em foco, mas coloquei umas fotos fora de foco, né? Porque a gente é tão aficionado com o foco, mas a ausência de foco também pode ser muito interessante, né? Então, assim, obviamente a gente sabe que está escrito, dá para entender que é Nova York, dá para entender que é o McDonald's, dá para entender que é uma decoração de Natal, e essas fotos acabam tendo uma coisa especial, né? Então, meu desafio para vocês é brincar um pouco com o foco, fugir um pouco dessa necessidade de ter o foco. Claro, se você for fazer a foto de uma pessoa, é importante que o foco esteja no olho da pessoa. Se o olho estiver desfocado,
mesmo que o resto esteja focado, a sensação é de que a foto está desfocada, porque você vai olhar no olho do modelo, né? E aí aquela sensação de desfoque não é agradável, né? Mas uma bicicleta desfocada é bonito. Aqui o foco está lá na escultura, né, na estátua, mas a gente tem um vidro que estava estilhaçado na frente que produziu todo esse efeito. Era um vídeo estilhaçado num hotel, que ficou em desfoque. Aqui eu pus o foco no vidro, né? Não é na mesma situação, não é no mesmo lugar, e aí eu tenho um desfoque atrás. O desfoque foi tão grande que eu perdi a Torre Eiffel, né? E aqui é um exemplo de uma fotografia que perdeu-se a graça, poderia ser na janela do meu quarto. Aqui é o foco no reflexo da poça d'água. O foco realmente é importante, até porque é um reflexo, se eu não tivesse foco aí eu não ia identificar nada, ia ser só um borrão. Aqui também é o foco dessa luminária num reflexo do vinho, né, dentro da minha taça de vinho. E aí todo o entorno desfocado. Então brincar com foco é bem interessante, né? É bem legal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado bem. E espero vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço.